Olá, Jonas, como é que você tá? Beleza, amigão? Olá, Camargo, estou bem. Que tal fazermos uma corrida da hora? Você topa? Eu topo sim participar. Que legal! Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou contar até 3 e a gente começa a correr. O primeiro que chegar é o vencedor. Vamos lá então? Vou começar a contar. 1, prepare-se. 2, mas é para fazer no já ou é no 3? Não, Jonas, eu vou contar até 3. Então vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Você vai falar já ou vai falar gol ou outra palavra? Não, eu vou dizer já. Não é gol, nem outra palavra, é já. Atenção. 1, 2, 3. Meu cadastro da já! Ixi, ele já foi agora. Vou ganhar. Sinto que fui enrolado. Não brinco mais com o Jonas. Olá, querido aluno do 6º ano. Aqui é o professor Camargo e na aula de hoje estudaremos sobre numerais. Será que existe alguma relação entre os numerais e os textos informativos? Tem alguma coisa a ver? Sim, tem a ver. Nós encontramos numerais nesse tipo de texto. E é sobre isso que nós iremos falar na aula de hoje. O uso dos numerais em textos informativos. Você ficou interessado, não ficou? Então bastante atenção agora e se liga no vídeo! O numeral é uma das 10 classes gramaticais. Nessa classe gramatical, nós encontramos palavras que expressam quantidade, que expressam ordem, sucessão, multiplicação, divisão ou coletividade. Tenham isso em mente. Antes de entrarmos na classificação dos numerais e na identificação de seus usos, vamos diferenciar algumas coisas. Primeiro, o que é número? O que é numeral? E o que é algarismo? Vejam só. Um número é um conceito abstrato usado para contar e medir coisas. É uma ideia de quantidade. Ele pode ser representado de diversas formas, como mostrando os dedos das mãos ou por meio dos numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O numeral. O numeral é um símbolo ou um nome que usamos para representar um número. Se o número é uma ideia, o numeral é a forma como nós a escrevemos. É a forma escrita por extenso desse número. Já algarismo. O algarismo é o símbolo que usamos para expressar os números. Os algarismos mais comuns no nosso dia a dia são os indo-arábicos. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, existe o algarismo romano, cujos números são representados por letras. Letra I, V, X, a letra L, C e etc. E nós temos o algarismo arábico, que é o mais comum hoje em dia, que nós conhecemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc. Ok, feita essa diferenciação, vamos agora para a classificação dos numerais. Eles podem ser classificados em cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. Veremos cada um deles agora. Os numerais cardinais, eles são usados para indicar quantidade. Por exemplo, a quantidade de lápis que há dentro de um estojo, a quantidade de livros, a quantidade de pessoas e etc. Observe o exemplo que eu vou colocar aqui. 2 pessoas saíram para comprar mochilas. 2 pessoas. 2 é a quantidade de pessoas. Vamos agora para os numerais ordinais. Esses, como o próprio nome sugere, indicam uma ordem, uma sequência
Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Lista dos numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo e etc. Uma coisa a se observar Acerca dos numerais cardinais e ordinais é que ambos concordam em gênero e em número com a palavra seguinte. Se eu digo duas pessoas, duas deve concordar com o gênero e com o número da palavra pessoas. Pessoas está no feminino e plural. Se fosse a palavra rapazes, eu deveria usar dois rapazes. Ao invés de duas, passou a ser dois. O mesmo vale para os ordinais, ok? Vamos agora para os numerais fracionários. São aqueles que expressam divisão, fração e etc. Veja o exemplo que estará aparecendo aqui. Um terço da turma faltou. Se dividirmos uma turma em 3 partes, uma das partes corresponde à quantidade de alunos que não compareceram à aula. A terça parte do bolo ficou grudada na forma. A terça parte é uma parte de um conjunto de 3 partes. Aqui refere-se a uma fração, a uma divisão. Note que os numerais destacados nesses exemplos, eles concordam 1/3, 3/3, a terça. Eles concordam em número e em gênero. Os numerais multiplicativos, como o próprio nome sugere, dão a ideia de multiplicação. Observe aqui o exemplo. Caminharam o dobro da distância. Dobro dá a ideia de 2 vezes mais. Diz o seguinte, e gastaram triplo do tempo. Triplo, 3 vezes mais. Viram como é fácil identificar os numerais? Vamos para a última classificação. Os chamados de numerais coletivos. Eu estarei deixando aqui na tela uma lista desses numerais. Drístico, bimestre, centena, centenário, dezena, dúzia, grossa, lustro, quina, sexênio, semestre e trinca. Comprei uma dúzia de laranjas. Dúzia refere-se a um grupamento, uma coletividade, ao conjunto de 12 laranjas. Entendido? Mas lembra aqui que os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos servem dentro de uma notícia. Para que eles são usados? Vamos lá. Primeiro uso dos numerais em textos informativos. Eles servem para indicar o ano da pesquisa. Observe aqui o exemplo. 9 em cada 10 brasileiros mantêm uma dieta pobre em frutas, legumes e verduras. Essa informação é oriunda de uma pesquisa que foi publicada em 2008, 2009. Então serve para isso, para fazer essa indicação e a gente ter essa referência. Próximo uso dos numerais em textos informativos, para estabelecer a relação de consumo e período. Quanto em um dado período, uma determinada população ou um grupo de pessoas consumir. É para isso que serve também os numerais dentro dos textos informativos. Observe aqui o exemplo. O consumo de biscoitos recheados foi 4 vezes maior entre os adolescentes. E aqui tem informação em gramas dia de determinado alimento. Os numerais também servem para indicar porcentagem de qualquer coisa. Observe o exemplo. A mesma pesquisa indica excessos no consumo de sódio em 84% da população. Olha só, de açúcar em 61%. Gorduras saturadas em 82%. Aqui o autor está apresentando dados em forma de porcentagem. E esses dados são numerais. Também os numerais servem para indicar a faixa etária de um determinado grupo que está sendo analisada ou está sendo divulgada a informação. Observe o exemplo. Os homens de 14 a 18 anos apresentam a maior média de ingestão de energia. Aqui nós encontramos a faixa etária do grupo analisado aqui, que é de 14 a 18 anos. Por último, os numerais servem também para indicar a data de publicação. A data de publicação do jornal, daquela informação que você está passando, da sua matéria.
Essa matéria foi publicada dia 6 de outubro de 2011. 6 e 2011 são numerais. Para finalizar esta aula, eu gostaria de comentar acerca dos sentidos que os numerais exercem dentro de um determinado contexto. Os numerais, nós já sabemos que indicam a ideia de quantidade, de ordem, de sequência e etc. Mas, quando estão inseridos em determinados contextos, eles podem transmitir a ideia de rapidez, valorização, depreciação ou exagero. Vamos agora aqui analisar algumas frases em que há expressões em destaque. A mãe lhe dissera 1 milhão de vezes para lavar as mãos antes das refeições. Quando uma pessoa fala 1 milhão de vezes, essa pessoa está expressando o quê? O que ela quer fazer? Ela está expressando um exagero. Até porque isso é algo irreal, a pessoa fazer 1 milhão de vezes um determinado ato, um determinado movimento. Então aqui a pessoa está exagerando para dizer que ela faz muitas vezes, bastante e etc. Letra B. Construir casa com material de primeira linha poderá aumentar os custos de imediato. A expressão de primeira linha faz o quê? Transmite a ideia de quê? De exagero? Rapidez, valorização ou depreciação? Quando você fala esse produto é de primeira linha, você está dizendo que ele tem qualidade. Logo, você está valorizando aquele produto. Então aqui o sentido é de valorização. Letra C. Falou demais, porém trocou 6 por meia dúzia. Trocou 6 por meia dúzia. Ou seja, ele disse a mesma coisa. A pessoa quando disse assim, esse rapaz falou, mas falou a mesma coisa. Ele está depreciando a fala daquela pessoa, da fala daquele indivíduo. Letra D. Não quero mais bacias e baldes de plástico. Quebram-se em 3 tempos. Quando a pessoa está dizendo aqui que quebram-se em 3 tempos, ela está marcando aqui o tempo. Foi muito rápido? Ou foi muito demorado? Ou foi mais ou menos? Aqui dá a ideia de rapidez. Não gosto mais de baldes de plástico porque eles quebram rápido. Então, 3 tempos transmite essa ideia de rapidez. Com isso, eu encerro a nossa aula. Fique com Deus e até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, então deixe seu like.